Um dos monstros mais conhecidos do cinema é sem dúvidas o King Kong e Godzilla. Ambos esses filmes começaram um novo tema de monstros gigantes no cinema, e como sabemos, na época não existia tecnologia como hoje. Sendo que o primeiro filme de King Kong foi em 1933 e eles usavam muitos truques de câmera e stop motion. Já o Godzilla foi em 54 e naquela época usavam um traje para um ator utilizar e destruir várias maquetes construídos sob medida. E o filme foi um sucesso, mas nesse ano de horror, um ator que utilizava o traje original acabou sofrendo as consequências. Sua pele acabou se esticando e se adaptando ao traje, ao ponto de se transformar, literalmente, num monstro. Eu apresento a vocês The Man in the Suit. Então, vamos começar. O primeiro vídeo é apresentado o filme original de Godzilla. A pessoa que usava o traje era totalmente desconhecido na época das gravações, mas essa história que o ator tem com Godzilla é meio perturbador. Essa é a foto dele, já com o traje. O próprio ator deu vida, sendo e vestindo um traje de Godzilla. Tanto que eu mesmo amava usar o traje. Tanto que até os membros da produção nem via o rosto dele. Mesmo nas pausas e no calor, ele continuava usando o traje, como se ele fosse apegado e não queria largar. Até o mesmo levava o traje para casa, mesmo não sendo necessário. A equipe não sabia o nome dele, então o mesmo se apelidou como Goji, uma abreviação de Gojira, que é o nome do Godzilla no Japão. E a última vez que ele foi visto foi no set de gravação. Até o mesmo depois disso, ele andava e parava de andar. E ele começou a respirar estranho, e meio que a fala dele estava abafada, por causa da roupa pesada. A equipe e o diretor pensavam que ele estava brincando, mas cutucaram o ator para voltar à posição, mas ele simplesmente parou de se mexer. Depois de 2 minutos, o ator pediu para a equipe certificarem para tirar o traje, e a foto que você está vendo foi tirada antes de abrir o traje, e ver o que tem lá dentro, e ao abrir, a carne do ator se rasgava na parte de trás que servia para as pessoas colocar o traje, mas agora o traje é a pele dele. Ninguém sabe o porquê, mas o corpo do ator acabou se deformando e cobrindo o traje todo. Isso era para ser ele lá dentro. E foi encontrado assim. Adventure and excitement to stagger the imagination. The fantastic is scenes and sights and sensations beyond any. Após um ano do incidente, um novo filme que o ator preso no traje voltaria era no Anguirus, uma criatura que o Godzilla enfrenta no filme de 55, mas existia um porém. Ninguém podia contar ao público sobre o homem do traje, porque a Toho, que era a distribuidora do filme, seria processada e ridicularizada por manter um ator que agora está preso dentro do traje. Então esconderam do público e seguiram fazendo o filme para lucrar por cima do Godzilla. A Toho queria descobrir o porquê isso aconteceu, então vários doutores tentaram examinar e não tinham certeza que podia ser um comprimido que o ator digeriu fazendo a pele se deformar e grudar no traje, mas essa hipótese foi descartada. Agora a parte externa do traje é a pele do ator, e também os ossos foram reorganizados para ficar na altura do traje, mas de alguma forma o ator conseguia sentir a pele na camada externa. O ator também conseguia enxergar, mas seus olhos estavam vermelhos e estava assim.
O nome do ator que deu vida a Anguirus é censurado. A equipe do set contou pro ator sobre o Homem do Traje que até um deles o confundiram quando começou as gravações. O Homem do Traje ainda era cooperativo, mesmo não tendo as cordas vocais, ainda fazia sons como um animal. A gravação se estendeu até a cena onde os dois lutariam. A cena pausa e vemos a mordida que o Godzilla tá fazendo na cabeça do ator, mas isso nunca estava no roteiro. O ator estava pedindo ajuda e depois de segundos parou de se mover, mas o Homem do Traje meio que protegia o mesmo inconscientemente. Enquanto a equipe se aproximava, o ator se debatia no chão, pedindo ajuda. A equipe então o levantou e tentaram tirar o traje, mas ele não saía do lugar. A equipe percebeu uma foto que foi tirada quando o ator, que é o Godzilla, estava protegendo o Anguirus. E essa é a foto que foi revelada. A equipe esperava isso. E acharam isso. Se voltarmos um pouco, vemos esse trecho e está escrito o seguinte: acorde, você tem um propósito, pare de tentar impedir o inevitável. É como se um homem dentro do Godzilla o controlasse para ser assim, mas para se tornar o traje. Agora, essa mensagem no final está escrito: me ajude. O trailer do próximo filme é exibido, e é a primeira versão de King Kong e Godzilla. A tela fica escura, como se o rolo de fita estivesse falhando, e vemos o cartaz do filme e por apenas um segundo, uma mensagem em japonês diz: por que estamos com eles? Demonstrando que ainda vão usar o Homem do Traje para o próximo filme. Porque é o único que foi feito na época, e como King Kong é americano, o Homem do Traje não aceitou, e aí uma pessoa contou a história cuja identidade é mantida em segredo para a segurança. Na época, essa pessoa que eu vou chamá-lo de David era cinegrafista e foi chamado para trabalhar na equipe. Mas tem um porém, não podia falar sobre o Homem do Traje, senão o mesmo seria preso, mas do mesmo jeito, David contou a história. Na época das gravações, o ator do traje não estava feliz em gravar com os americanos, mas a Toho o forçou para ficar mais atraente para o público mais jovem. E além disso, ele não gostava do ator do King Kong, o Shoichi Hirose. E segundo o David, ele não gostava do ator interpretar meio que um monstro americano, até o ponto de rugir e querer atacar o ator. E ainda trataram o Homem do Traje como se fosse um leão de zoológico. A cena que iam filmar sem parar é quando os dois lutariam e destruiriam um prédio e o Godzilla jogava um poder direto no Kong. Mas não foi bem assim que aconteceu. A cena era para acontecer a queda dos dois, e a cena continua numa luta na água enquanto ambos se debatiam para se soltar um do outro. Apenas um emergiu. Então Davis acabou saindo do estúdio para pegar um ar, mas ouviu gritos vindo da sala de gravação. A energia acabou. O David pegou uma câmera e iluminou o caminho com a luz. E escutou passos. E então
David pensou que era um funcionário. Ele tirou uma foto e é isso que ele viu. Uma pessoa acabou ficando interessada com o homem do terno. Mesmo que isso a prejudicaria, ela quer respostas. Então ligou para uma pessoa com o nome de Elisa e então gravou a ligação. Ela fala que nunca tinha visto essa história e a princípio ela acha o caso interessante. Sobre um homem que virou um traje. Ela falou sobre a mutação que aconteceu com o homem até se transformar em uma fera. E segundo a Elisa, a mutação não vai parar, então a mesma pede para um artista fazer umas características do que podia acontecer. Em vez de receber uma, foram 3 desenhos, e esses são os resultados. O vídeo segue o mesmo homem do vídeo 3, o mesmo está se escondendo depois de ter visto o traje, e no meio do caminho, o mesmo encontra uma fita com o nome de teste de compatibilidade, depois do acontecimento do Angurius, e então colocamos para rodar. O resto da conversa eu não consegui traduzir, mas a filmagem continua e mostra uma foto, e vários barulhos que parecem um alarme tocando, e uma voz quase indescritível aparece de fundo, e um grito é emitido. E uma coisa aparece na tela. A fita tinha sido enviada pelo correio, mas isso não parecia ter sido feito pela Toho. Ele está evoluindo.
2 e-mails foi recebido, e foi a própria Toru que as enviou, mas logo a pessoa que recebeu, a própria Toru achou bastante irresponsável da parte da pessoa, e o segundo e-mail fala que o mesmo foi demitido, porque acham que o David está contando às pessoas sobre o caso, mas nisso a Toru está certo. Realmente o David estava contando sobre o caso do homem do traje, mas David contratou uma pessoa para ficar na empresa para fazer vídeo e tirar foto do que está acontecendo lá dentro, um espião, e ele conseguiu uma fita com o nome de extração dorsal. Vamos colocar. Depois de ter retirado do traje, o espião falou que o homem ia atacar o funcionário com uma câmera, mas o flash machucou os olhos do homem do traje. A pessoa tirava fotos enquanto corria e é isso que ele tirou. Nesse vídeo, o espião achou uma fita. Agora nós vamos descobrir o que aconteceu com o homem do traje do Angúrios. A fita acaba, e parece que só temos isso, mas a resposta veio depois. O próximo filme seria do Angúrios vs Godzilla, e fizeram de tudo para ensinar o Angúrios a fazer truques, como um cachorro, e eles tiraram uma foto enquanto o treinava. A equipe até iria usar a força e usaria uns tasers contra o homem do traje, mas o filme estava em andamento, algo sobre Gojira lutando contra um mariposa gigante. O David queria sair dessa situação, sair do Japão, mas provavelmente o prenderia por isso. Mas o cara já foi fundo nessa história, ao ponto de não conseguir mais sair e ficar cada vez pior, porque quando o filme estava em produção, o homem do traje fugiu de alguma forma. E como o David sabe disso, por causa das notícias do jornal. E o título, Avistamento de monstro de filme monstruoso. Avistamentos e testemunhas viram uma criatura que lembra o Godzilla alto e esguio.
Um casal que voltava para casa no carro, o marido decidiu tirar fotos na estrada como um meio de inspiração, e a primeira foto foi visto isso. Mais tarde, na mesma noite, o menino acabou vendo uma silhueta do Godzilla, então foi pegar uma câmera e tirou uma foto. O garoto sabia a aparência do Godzilla, porque assistiu o filme com o pai, mas aquilo que vi na rua não era o Godzilla. E completou, dizendo que a pele era falsa e real ao mesmo tempo, mas o garoto pensa que não era uma criatura, e sim, um homem do traje, mas o rosto era estranho. O garoto fala que o rosto mudava como se ele estivesse com sono, mas ele lembrava do rosto, e então desenhou. A Toru logo descobriu isso e tentou cobrir, falando que era apenas uma promoção do novo filme, e ainda conseguiram impedir que essa história se espalhasse mais. Tenho muitas perguntas. O que ele estava fazendo lá fora? Como ele conseguiu escapar? A Toru conseguiu pegá-lo? Vemos o trailer do filme do Godzilla contra o Mothra, que é uma famosa mariposa que ataca o Godzilla. Cena corta e o espião falou o que aconteceu enquanto o homem do traje estava lá fora. Algo deu errado. Isso aconteceu por causa das condições do homem do traje. O mesmo estava coberto de uma pasta que daria a impressão que ele estava diferente e meio brilhante. Ele teve que usar lentes de contato para esconder os olhos vermelhos, e até mesmo foi obrigado a aguentar ventos fortes e foi arrastado, e foi tratado como um animal de circo. Na produção, trocaram o ator da mariposa por um boneco, e isso confundiu o homem do traje, pensando que tinha alguém lá dentro por causa do realismo. A Toru pensava que essa tática ia funcionar se houver problemas, então algumas pessoas ficaram no traje das larvas gigantes. Uma atriz concordou em utilizar a roupa. Tecnicamente, ela estava no primeiro dia de trabalho, e então chamou os pais para verem ela atuando. Mas infelizmente, os seguranças não conseguiam ajudá-la da armadilha. O homem do traje atacou Mothra, e quando percebeu que era um boneco, ele ficou com raiva e foi até a mulher do traje de larva e começou a atacá-la. O traje era grande para a mulher se abaixar, mas isso não impediu dela ser atacada. A cabeça dela é mordida enquanto os pais veem a cena. Eles iam intervir, e ambos foram mortos pelo homem do traje. Depois do ataque, o homem estava protegendo a larva, mas os seguranças estavam prontos. Eles usaram os tasers e afastaram o homem do traje. E ele ficou com raiva, invadiu a segurança e escapou. Logo, os seguranças estavam indo atrás do homem, e o resto tentaram tirar a mulher do traje de larva. O espião estava junto para pegar o homem do traje, e demorou 1 hora para achar ele. O mesmo estava no meio de uma floresta, vagando por aí. Ele estava calmo, mas logo se irritou ao ver os seguranças. Ele estava cercado e tremia violentamente, mas aí fez um som estranho, uma vibração. Ele vomitava o próprio sangue. Depois disso, o capturaram e levaram de volta. Aí o espião tirou uma foto do que sobrou do vômito do Godzilla. Depois levaram o homem para um lugar seguro, mas eles temiam o pior. Eles esperavam isso. E foi isso que eles acharam.
Aqui temos umas atualizações sobre o Amosura depois do incidente. Mais de 7 coisas aconteceram durante isso. O espião acabou ouvindo uma conversa do diretor da Toho sobre o Casulo e o Gojira. Agora a parte mais importante. Descobrimos quem estava escondendo todo esse assunto. O Casulo estava se formando no armazém que guarda os filmes. Mas quando encostaram no casulo para removê-lo, ou mesmo soltou uma espécie de gás radioativo no ar, ou um veneno, e então decidiram mantê-lo lá. Isso está arruinando a vida de pessoas inocentes. Os especialistas foram ver o sangue do homem do traje, e em vez da mesma poça de antes, era isso que eles viram. Parece gás venenoso, e para se aproximar, a equipe colocou até uns trajes de proteção e então isolaram a área por medo de encostar na poça. Mas algo que chamou a atenção foi quando um membro da equipe falou que viu um globo ocular na poça. Mas se aproximaram um pouco para ver, mas não viram nada. E o quinto lugar, mais um filme seria feito, mesmo com o que está acontecendo. E em sexto lugar, as filhas do David enviaram uma correspondência para ele, e ao ver, elas estão com saudades, e o David também está. Mesmo que ele tente, ele não consegue ir para casa. Agora, uma última atualização. Um desenho de como seria um novo monstro. E David vai tentar intervir. Não vai ter uma terceira vez. Um novo trailer é lançado e é revelado o próximo monstro, e a capa do filme, a Toho queria ser mais cautelosa sobre as filmagens. Eles usariam um fantoche para possivelmente confundir o homem do traje. Os materiais do traje seriam mais resistentes e pesados, como a parte inferior do corpo, mas o pescoço e a cabeça não foi feito desse material. Mas dessa vez, o David vai impedir isso. Ele pega uma arma e decide terminar isso de uma vez. O mesmo percebeu que o Godzilla muda. Pode ser o plano da Toho, mas faltava uma última cena para gravar. E como o traje era resistente, o Godzilla não conseguiu morder direto o traje. Mas eles se esqueceram de algo. O pescoço e a cabeça eram partes mais vulneráveis. Ele usava os braços para controlar os movimentos e a boca do traje. Na última cena do homem do traje, estava parado e não se mexia, e começou a tremer. O ator do fantoche estava perto e morderia a cabeça do ator. E então, o Godzilla iria vomitar a mesma substância de antes e chegou até o braço do ator que estava vestido traje pesado. E aí, David entrou no estúdio, ou mesmo estava com um estojo de guitarra com uma arma dentro. Os funcionários pararam ele e falaram onde o David estava. E ele responde que foi demitido, mas os funcionários falam que ele nunca foi demitido. Aquele e-mail só foi um truque da Toho para distanciar o David do estúdio. Então, ignorou e foi ao estúdio e viu uma caixa de energia. O homem do traje olha para a caixa de energia e aconteceu rápido demais. O homem do traje agora está morto. Mas isso não impediu dela acontecer o pior. Você não pode matar Deus. Esse análogo de horror demonstra sobre a ganância pode causar mortes de pessoas inocentes. E mesmo assim, continuaram fazendo vários filmes e sem se importar com as consequências. Mesmo sabendo que o homem do traje de Godzilla poderia atacar ou transformar uma pessoa igual a uma criatura. E na minha opinião, esse análogo de horror foi bem feito. Mostrou muito bem o medo de uma criatura que era para ser apenas para um entretenimento. E se tornou uma fera que acabou tendo uma mutação cada vez pior que continuava atuando nos filmes.
O canal do criador está na descrição. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Tchau e até breve.